Você com certeza já deve ter visto algum filme de época onde as pessoas usam aquelas roupas e vestidos longos e ficam se abanando o tempo inteiro. Mas por incrível que pareça, elas não faziam isso por causa do calor, e sim pelo mau cheiro que elas exalavam. Naquela época, as pessoas chegaram a ficar mais de um ano sem tomar banho. As fezes eram jogadas pelas janelas e eles lavavam as roupas com uma mistura feita de urina. Então no vídeo de hoje nós vamos ver juntos como era nojenta a vida na Idade Média. Não é segredo pra ninguém que os hábitos de higiene da Idade Média eram terríveis, e aquelas roupas avantajadas que eles usavam eram feitas de propósito, para assim conter o mau cheiro que eles tinham, principalmente das partes íntimas. Mas nem sempre foi assim. Antes da Idade Média, as pessoas eram muito higiênicas. Os gregos e os romanos, por exemplo, se banhavam diariamente, cortavam seus cabelos e até mesmo faziam suas barbas. Ainda nessa época, as casas de banhos eram muito comuns na Europa medieval, e os banhos funcionavam com água quente, sabão e ervas. Ou seja, a galera naquela época era limpinha. Mas no início da Idade Média, com o predomínio do cristianismo, essas casas foram fechadas por incentivar atos de luxúria. E os padres e os médicos também diziam que a água enfraquecia os músculos, abria os poros da pele e deixava as pessoas mais vulneráveis a doenças, principalmente a água quente que tinha nessas casas de banho. Assim surgiu a crença de que a sujeira fazia bem para a saúde, e a falta de higiene se tornou um hábito comum, tanto entre os nobres quanto as classes baixas. Naquela época não existia escova de dente, nem perfumes, nem desodorante e muito menos papel higiênico. Os excrementos humanos, galera, eram jogados para fora da janela do palácio. E as pessoas conseguiam ficar até anos sem que a água encostasse em seu corpo. Isso porque naquela época, por causa da falta de água corrente e por causa do frio, as pessoas então não tinham o costume de tomar banho. E assim, muitos acabavam tomando apenas um banho por ano. E quando esses banhos aconteciam, eles eram feitos em uma banheira enorme, cheia de água quente. E o chefe da família tinha o privilégio de tomar banho primeiro, então ele tomava banho na água limpa. Depois disso, sem trocar a água, os outros membros da família também entravam na banheira, por ordem de idade, mulheres e por último os filhos. A rainha Isabel de Castela, por exemplo, se vangloriava por ter tomado apenas 2 banhos durante toda a sua vida. Um banho foi quando ela nasceu e o outro um dia antes do seu casamento. Como pode isso? Até mesmo Luís XIV, o antigo rei da França, só se lavava mesmo quando seu médico recomendava, se limpando apenas com um pano, água ou saliva. Nessa época também, a maioria dos casamentos aconteciam em junho, pois o primeiro banho do ano geralmente era tomado em maio. Então, em junho, o mau cheiro ainda era suportável. Mas mesmo assim, alguns cheiros já incomodavam. Então, por causa disso, as noivas tinham que carregar um buquê de flores perto do corpo para disfarçar o seu fedor. E é aí que veio a origem do buquê de noiva. Além disso, somente os nobres poderiam ter leques para poderem se abanarem e assim dissipar o mau cheiro. Maus cheiros que vinham do seu corpo e também de suas bocas. Então o leque não servia para tirar o calor, e sim espantar os insetos e também tirar o mau cheiro. E naquela época, fios oleosos eram considerados como cabelos saudáveis, por isso que ninguém costumava lavar a cabeça. E por causa disso, as pessoas sofriam muito de piolhos, e às vezes até colocavam um pedaço de bacon no cabelo para atrair e tirar os piolhos de lá. Inclusive, os homens nem tiravam seus chapéus para entrar em tabernas, ou para comer, por exemplo. Porque se eles fizessem isso, muito provavelmente que os piolhos iriam cair na comida. As pessoas também costumavam lavar as roupas 1 ou 2 vezes ao ano, e o produto utilizado era uma mistura entre água do rio, urina e soda cáustica. E isso, galera, acabava deixando as roupas com um cheiro extremamente forte, além, é claro, do próprio fedor do corpo das pessoas. Até mesmo o famoso Palácio de Versalhes era imundo, e os seus moradores não tinham um mínimo de hábitos higiênicos. O palácio não tinha banheiros, e durante as festas, as pessoas faziam suas necessidades nos corredores ou nos belos jardins do palácio. E além da falta de higiene pessoal, as pessoas da Idade Média também não ligavam para a limpeza dos ambientes ou da natureza. Naquela época, tudo que caía no chão ficava ali mesmo. E para evitar que o local ficasse sujo e fedido demais, eles jogavam assim palhas em cima dos lixos, ou outras plantas no chão para assim esconder a sujeira. Então as pessoas costumavam ter muitas flores em suas casas, para tentar camuflar todo o fedor e a sujeira presente na casa. Não só da casa, como também das roupas e também do corpo das pessoas. Na Idade Média também, algumas pessoas usavam latas de alimentos como xícaras para beber cerveja ou até mesmo uísque. E por isso, muitas dessas pessoas acabaram falecendo envenenadas. Isso porque certos tipos de alimentos oxidavam o material e misturando com bebida alcoólica
causavam o envenenamento. Em alguns casos, as pessoas não morriam, só entravam em um estado de narcolepsia. Porém, quem via essa pessoa no chão achava que ela havia morrido e assim acabava enterrando elas. Só que naquela época nem tinha lugar para enterrar os corpos, e então muitos caixões eram abertos para tirar os ossos do antigo defunto, para assim ter o espaço e colocar a nova pessoa dentro do caixão. Foi aí que perceberam que muitos caixões tinham arranhões nas partes de dentro, indicando que o falecido, na verdade, tinha sido enterrado vivo. Então, assim que alguém falecia, os familiares costumavam levar o corpo para casa, deixavam o corpo em uma mesa e ficavam observando ele por alguns dias, para ver se a pessoa acordava ou não. E depois disso surgiu a ideia de amarrar uma alça no pulso do falecido dentro do caixão, ligada a uma campainha do lado de fora, ou um sino. E aí que se a pessoa acordasse, o movimento do braço faria a campainha tocar. E assim ele seria salvo pelo gongo, uma expressão que é usada até hoje. Felizmente, o ser humano evoluiu e percebeu que a higiene é muito importante para nossa vida e para nossa saúde. E esse então, galera, foi o vídeo de hoje, um vídeo diferente, um vídeo desenhado. Esperamos que vocês tenham aprendido e gostado do novo formato de vídeo. Então, se você quer mais vídeos como esse, se você apoia esse quadro, deixa o seu like aqui embaixo, beleza? E já compartilha esse vídeo para algum amigo para ele aprender um pouco mais sobre a Idade Média, né? De como era nojento aquela época. Se tiver muito likes e vocês compartilharem, faremos mais vídeos como esse. Então é isso, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu!